Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio desta semana, o tribunal julga constitucional a lei das estatais, lei aprovada há alguns anos e que estava suspensa por uma liminar concedida pelo ministro Ricardo Lewandowski. A lei das estatais estabeleceu uma quarentena de 36 meses para, vamos resumir aqui, depois a gente detalha isso melhor, né, Tomás? Para agentes políticos que não poderiam ou deveriam preencher uma quarentena, cumprir uma quarentena até serem nomeados para direção ou conselhos de empresas estatais. Uma tentativa de moralizar, uma tentativa do próprio Congresso Nacional, inclusive, de moralizar as indicações para as empresas estatais. O ministro Ricardo Lewandowski foi o relator dessa ação e ele liberou esse processo para julgamento no ano passado, e aí, diante de um pedido de vista do ministro André Mendonça, ele atravessou esse pedido de vista e concedeu uma liminar, o que permitiu que o governo Lula indicasse para bancos públicos e empresas estatais diversos agentes que não estavam cumprindo esse requisito, não cumpriram essa quarentena e estavam participando de direção partidária antes disso. Com isso, nós chegamos a um final do julgamento com apenas 3 ministros julgando a lei inconstitucional, por impor barreira que seria inconstitucional a políticos de preencherem esses cargos, e os demais ministros votando pela constitucionalidade. E aí houve uma divisão também sobre modulação de efeitos. O ministro Dias Toffoli propôs que todas as pessoas indicadas até agora permaneçam no cargo e aí citou o princípio da boa-fé. Como o governo se baseou numa liminar concedida pelo ministro Dias Toffoli, as nomeações deveriam ser preservadas. Outro ministro, o ministro André Mendonça, propôs que somente os atos praticados até agora fossem preservados e o governo fosse obrigado a mudar todas essas pessoas. Mas alguns argumentos chamaram muito a nossa atenção, a gente vai discutir aqui. Um deles, né, Tomás, foi o do ministro Nunes Marques, que, diante do período de quarentena de 36 meses, considerado exagerado por alguns, propôs uma solução matemática para adequar a constitucionalidade da lei. Propôs que o prazo de 36 meses fosse somado ao prazo que trata da lei de conflito de interesses, que está previsto na lei de conflito de interesses de 6 meses, e aí fizesse uma média aritmética para ficar no meio do caminho. A gente vai debater essa proposta e tantos outros argumentos que a gente ouviu durante essa sessão aqui no Sem Precedentes dessa semana, que está aqui com a nossa composição titular do Sem Precedentes, Tomás Pereira, Juliana Cesário Alvim, Diego Werneck. Mas eu queria começar por você, e a gente ficou conversando nesses últimos dias no nosso grupo de tantos argumentos ou de tantos pontos que nos chamaram a atenção nesse julgamento dessa semana. Então eu queria que você começasse por o que mais te incomodou nesse julgamento, que mais te chamou a atenção nesse julgamento dessa semana. Olá, oi Recondo, oi Juliana, oi Diego. Eu acho que a gente vai entrar nos detalhes, né? Eu acho que chama atenção que em vários momentos dos debates os ministros trazem argumentos que às vezes são muito meio fracos ou mesmo parecem meio sofismas às vezes. E chama atenção até que alguns deles são rebatidos e outros não, né? Que também depende um pouco do momento em que o argumento vem, como ele vem, de quem ele vem, né? Então, quanto e para dizer isso, dos dois lados, né? Então, eu acho que isso teve muito argumento desse tipo no grupo dos vencidos, digamos assim. Chama atenção que eles estavam numa linha de querer dizer que isso era criminalização da política, que estava se querendo criminalizar a participação partidária e fazendo equiparações, né, uma limitação de direitos fundamentais, onde já se viu. E a gente até falou sobre isso, em vários momentos eles estavam falando sobre isso, e eu ficava pensando, nossa, fico na dúvida sobre como essas pessoas se posicionariam sobre questões de nepotismo, por exemplo, porque as limitações de nepotismo que o próprio Supremo estabeleceu e que existem em lei, elas também, o tipo de argumento que eles estão usando parece o mesmo tipo de argumento que você poderia usar para esse caso. A pessoa pode ser qualificada tecnicamente, a pessoa não tem culpa de ser filho de quem ela é, a pessoa, a gente está limitando o direito fundamental de uma pessoa por conta de algo que ela não fez, que não tem nada de problemático, no caso, nascer, ser filho de alguém. Então, é complicado
Pensando que nesses casos era assim, a pessoa tem escolha, a pessoa pode fazer, a pessoa optou por participar de né, assumir um cargo específico, e ao assumir esse cargo específico, às vezes tem limitações. E parecia que tinha muito esse embate entre eles, entre ministros é, que estavam falando realmente isso, né? O Alexandre de Moraes, claramente alguém que defendeu muito essa posição, falando, olha, não tem nenhum problema aqui, né? No caso, e acho que é importante a gente chamar atenção para isso, porque tem a questão da quarentena, mas tem a questão de acumular cargos, né? O ministro de Estado, que enquanto ministro de Estado não pode ter cargos em conselhos ou dirigentes de estatais. O presidente Alexandre de Moraes falou, não, o ministro falou, olha, simplesmente a pessoa pode deixar de ser ministro de Estado, e deixando de ser ministro de Estado, eventualmente ela pode ser nomeada por uma direção de uma estatal, se for isso que ela deseja na vida dela, que ela não pode acumular essas posições, né? Então, parecia às vezes Só lembrando um detalhe, que Tomás, tinha se uma me língua, assim, permite. uma linguagem da limitação do direito, e chama atenção em casos como esse, desculpa, Ricardo, mas chama atenção porque eu acho que às vezes isso aparece, às vezes não aparece, então não tem uma consistência. Não é que alguns ministros têm sempre uma postura e outros não, mas tem essa coisa em geral no Supremo, no direito brasileiro, às vezes quando tem restrições de direito, que parece assim, que nossa, onde já se viu limitar essa pessoa não poder fazer isso, é uma restrição muito grande, ela não pode acumular, ou então a gente, como se fosse assim, nossa, essa pessoa precisa ser nomeada, né? E eu queria terminar falando isso, assim, já que a gente me chama a atenção a questão da criminalização da política, me chama a atenção porque, bem, continua sendo uma nomeação política. Essas pessoas, qualquer pessoa que for nomeada para o conselho de uma estatal ou para uma direção nessa situação, vai ser uma nomeação política. Ninguém está dizendo que deixou de ser uma uma nomeação política. Ninguém está dizendo que agora essa pessoa, sei lá, tem que prestar concurso. Não, não é isso. É uma questão da limitação da discricionariedade que não garante nada. É claro que ele também levava para essas linhas às vezes. Não garante que vai ser corrupto, que vai ter corrupção, que não vai ter corrupção. O funcionário público concursado também às vezes é corrupto. É claro que não garante nada. São medidas que são tomadas dentro de uma ideia de que talvez isso gere benefícios, mais benefícios do que prejuízos, tem seja salutar em geral, e que também, se não pode nomear o fulano X, a gente tem né, um abecedário, né? Você pode nomear a pessoa A, tem a pessoa B, a pessoa C, a pessoa D, a pessoa E. Parece às vezes que só existe uma única pessoa no Brasil que poderia ser nomeada para um conselho ou para um cargo de direção para salvar a direção das estatais brasileiras. Então acho que assim esse tipo de discurso que aparece às vezes implicitamente chama atenção. E especialmente no Supremo, porque se essa conversa estivesse acontecendo no Congresso, quando eles estivessem votando essa lei, a gente poderia dizer, tá bom, eles estão discutindo os benefícios, mas num discurso sobre a constitucionalidade ou não de uma limitação como essa, chama atenção. Assim, é uma coisa que parece. E chama atenção, já que a gente, né, sem precedentes, num contexto de que o Supremo tem diversos precedentes em diversas áreas do direito, mantendo limitações que existam. Né? Pensando em a pessoa que é filha, né, a gente teve isso, a gente tinha um presidente da República que tinha filhos que tinham cargos políticos. Existem limitações sobre para que cargos eles podem se candidatar, porque eles são filhos do presidente da República. Isso é uma limitação que a gente tem no nosso direito eleitoral. Né, ninguém está dizendo e que faz parte né, ninguém não garante nada, não é que se garante exatamente que se for vai ser um problema, que se não, mas a gente imagina que em geral é salutar esse tipo de prática que foi aprovada e eu ia terminar com isso, e foi aprovada pela política, né? Então, e que foi uma coisa que o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes salientou e que eu acho que é importante. Essa lei não é que teve uma decisão judicial contra a política, foi algo que foi aprovado politicamente pelo legislador como uma limitação à própria política, e quem agora está interferindo para dizer, não, vocês estão criminalizando a política, é o Supremo, exatamente os não políticos. Né? Então chama atenção esse embate, por mais que talvez os ministros que estivessem dizendo isso, vários deles são exatamente aqueles que são, em vários sentidos, particularmente associados a uma proximidade política. Né? O ministro Flávio Dino, que foi governador, que foi senador, acabou de vir de um cargo no ministro da Justiça, o ministro Gilmar Mendes, que sempre é uma pessoa que também exerceu cargo na administração pública, enfim, pessoas com esse perfil que estavam coerentemente, talvez, inclusive, assumindo essa posição. Eu tinha te interrompido, Tomás, para dizer, você estava falando do ministro Alexandre, ele assina a lei, né? O nome dele está lá, assinando junto com o presidente Michel Temer. Então, foi alguém que era do governo quando essa lei foi proposta e aprovada. Então, ele já tinha uma posição, evidentemente, sobre essa legislação, ele que assinou a lei. E a outro ponto também é aquele, né?
essa legislação está em vigor há 8 anos. Não foi uma lei criada no final do governo Bolsonaro para impedir que o presidente Lula nomeasse certas pessoas, que aí sim a gente poderia ter uma discussão, né? Se poderia significar um engessamento para que o presidente não indicasse determinadas pessoas. E a lei também tem algumas brechas, né? Tem o caso da Petrobras, por exemplo, Jean Paul Prats foi candidato, a lei não fala em candidato. Então alguém pode disputar a eleição, perder e ser nomeado para uma empresa estatal. Então a lei tem alguns probleminhas aí também que nem fechar todas as brechas que parece que o Congresso queria fechar, ela consegue. Mas enfim, essa foi a discussão. Queria chamar a Juliana também para esse debate, Juliana, e você foi assistir de novo a sessão, né, inclusive. O que você destaca desses debates, dos argumentos, dos problemas desse processo? Oi, Felipe, Tomás, Diego. Pois é, estava assistindo agora o final da sessão de novo e para mim ficou essa impressão que eu acho que o Tomás também manifestou de argumentos muito ruins, né, sendo jogados ali, talvez mais para confundir do que para esclarecer. Essa foi um pouco a minha sensação, né? A gente teve essa semana, né, o Miguel Godoy escreveu um texto falando sobre a deliberação e o esforço de conciliação no Supremo no caso dos poderes de investigação do Ministério Público, né, como houve uma adaptação de voto, como houve um voto conjunto do ministro Fachin e do ministro Gilmar Mendes, a partir de um processo deliberativo. Eu acho que essa sessão sobre a lei das estatais foi o contrário disso, né? A minha sensação um pouco é que as posições estavam muito consolidadas, né, e qualquer argumento estava valendo para reforçar aquele lado. Então, Tomás citou esses argumentos a favor da inconstitucionalidade da lei, que no limite levariam à inconstitucionalidade do nepotismo, da vedação do nepotismo, etc. Do outro lado, a gente teve, né, aquele argumento do ministro André Mendonça, criando, identificando uma relação de causalidade entre o desempenho das empresas e a entrada em vigor da lei no próprio ano em que a lei entrou em vigor. Então, a partir de 2016, os balanços já são muito melhores, as empresas apresentam lucro, logo isso é um resultado da lei, e o que, claro, recebeu lá as reações do ministro Gilmar Mendes e do ministro Flávio Dino, apontando que era muito difícil, não impossível estabelecer essa relação de causalidade. Então, assim, argumentos muito ruins dos dois lados que, para mim, acabaram dando o tom desse debate, né, e embaralhados ali com discussões que poderiam ter sido mais minuciosas, né? Então, me parece que tinha uma questão mais fácil, né, que era essa questão da impossibilidade de acumulação de cargo, né, de ministro, secretário, etc., com cargo de diretoria e conselho, e ainda assim existia uma discussão sobre isso, mas acho que assim, é uma questão mais simples, e a questão do outro dispositivo que é relacionado a uma quarentena, né, para quem participou de campanha, etc., que aí parece que haveriam algumas discussões mais pormenorizadas a ser feitas, que foram levantadas em alguns momentos, sobre que tipo de vinculação é essa, como que você vai aferir quem de fato participou na campanha, que tipo de participação é essa, então se você eventualmente participou, contribuiu para a elaboração de um programa de campanha, isso inviabilizaria a sua indicação ou não, esse prazo seria excessivo ou não, a própria Constituição estabelece prazo de 36 meses. Eu acho que essas discussões, talvez, elas pudessem ter sido muito mais refinadas do que foram, né? Elas apareceram ali, levantadas de vez em quando, no meio de uma grande confusão, e não foram objeto de deliberação, né? Acabou que essas questões ficaram meio que para o futuro, alguns ministros falaram, não, mas eu tenho certeza que num juízo razoável, a pessoa que contribui para o programa, no caso o ministro Barroso falou, não se encaixaria nessa hipótese. Mas tudo bem, isso não foi discutido e ficou meio que assim para o futuro, sem que, de fato, essas talvez arestas aí pudessem ser aparadas e que pudesse chegar a alguns consensos ou maiorias que indicassem algo sobre a aplicação dessa lei, mesmo no caso dela sendo considerada constitucional, então, na linha do que a maioria decidiu. Então, eu acho que no fim das contas, a discussão ficou muito confusa, não ajudou a esclarecer, e com essa presença desses argumentos até meio apelativos, assim, né? E aí, chama, para finalizar, atenção, uma dinâmica que é interessante, que eu acho que a gente pode, né, observar, que é essa dinâmica de quando ministro Flávio Dino e ministro Gilmar Mendes estão alinhados, os dois com essa perspectiva a favor, né, da política ou de uma proximidade com a política, e essa jogada interessante que é um abre e o outro fecha, né? E aí, num certo tom concertado, assim, similar, né? O mesmo tipo de
de argumentação em alguma medida. Então é interessante ver essa tabelinha aí, um começando e o outro fechando como decano. Juliana, eu ia fazer uma provocação aqui, deixo para vocês, talvez para o Diego, ou mesmo você, Juliana, se quiser reagir a isso. Eu fico um pouco na dúvida, porque esse julgamento tinha como alvos muitas pessoas físicas. Objetivamente, é disso que nós estamos falando também, né? Tem pessoas que foram nomeadas pelo governo e que seriam afetadas. Eu fico pensando se o ministro Toffoli, que fez a proposta de modulação e disse: vamos fazer o seguinte, todo mundo que está indicado permanece indicado porque o governo se baseou numa liminar. Então, a nossa decisão não vai afetar essas pessoas. Eu fico pensando se tivesse partido dessa premissa, esse julgamento, se ele não teria sido melhor. Porque quando a gente envolve pessoas, situações específicas, o Supremo se contamina, né? Então eu fiquei um pouco na dúvida se essa proposta do Toffoli tivesse começado o julgamento e foi unânime, né? A proposta teve adesão unânime das pessoas, dos ministros. Mas se eles tivessem partido desse pressuposto, se o debate não teria sido melhor. Eu fico um pouco nessa dúvida. Então, queria passar para você, Diego, também para você falar disso se você quiser. Eu concordo integralmente com essa sua leitura, Felipe. Você fez como pergunta, eu afirmaria, acho que esse é um ótimo ponto. Né? Se a gente tirasse a conjuntura, o impacto na conjuntura de cena, com uma resposta já de antemão, aí eu acho que provavelmente o ministro Flávio Dino não teria dado argumentos tão radicais contra essa minha leitura, porque, no fundo, são argumentos que é o típico argumento que daqui a 5 anos, 10 anos, numa outra conjuntura política, volta para explodir na cara de quem está fazendo agora. Por exemplo, o argumento que ele fez de que essas vedações, essas quarentenas, só podem ser as que já estão previstas na Constituição. Isso é muito forte, isso é um argumento muito forte. Esse é o típico argumento de que se mudam as pessoas, se muda o cenário político, se muda o sentido da lei, vai explodir na cara de quem está fazendo em outro contexto. É porque você se compromete com uma tese abrangente demais. Então, acho que isso não aconteceria se você tem toda a razão na sua pergunta. E acho que também isso mostra um pouco como que essas proposições gerais, né, aparecem na fala dos ministros de maneira totalmente desconectada das suas implicações. Então, por exemplo, tem o ministro Cássio Nunes Marques, né, o Felipe fez também essa pontuação, e eu vou retomar, de que ele falou, bom, numa lei mais geral, né, de serviço público, tem 6 meses, essa lei prevê 36 meses de quarentena, eu vou somar e dividir por 2 e chegar a 21 meses. Isso, em si, já é altamente estranho, mas o fato de que isso foi prefaciado pelo seguinte comentário do ministro Nunes Marques: eu não estou aqui para legislar, eu não sou legislador, eu estou aqui para honrar as escolhas do legislador, meu papel é julgar, e ato contínuo fala isso e diz, eu vou somar 6 com 36 e dividir por 2 e chegar a 21. Eu também achei isso super estranho, porque veio esse argumento em seguida do outro. Exato, é como se, então, se isso não é legislar, o que é legislar? Você jogar dados para definir o número? Não importa o critério que você usou, escolher com base em qualquer critério, algo que não é determinado pela Constituição, é legislar. Então, assim, é muito, muito estranho esse tipo de conversa quando aparece na sessão. As frases, as afirmações gerais, elas parece que só servem para que, uma vez eu ouvi de um colega advogado, né, é o funeral de luxo. Você sabe que quando o juiz começa dizendo o legislador é muito importante, é porque ele vai terminar indo contra o legislador, né? Ele está anunciando com pompa e circunstância a mesma coisa que logo depois, na página 2, ele vai... E foi exatamente isso que o ministro Nunes Marques fez. Por exemplo, e no caso, voltando ao ministro Dino, eu acho que existe, não dá para negar que existe algum espaço legislativo. A gente poderia discutir o quanto, né, se a medida específica vale ou não, que é uma discussão importante desse caso, mas existe algum espaço legislativo para você criar vedações e quarentenas além do que foi expressamente previsto na Constituição, para lidar com problemas que a gente sabe que estão acontecendo no Brasil de hoje, né? Então, por exemplo, como vocês mesmos observaram, essa lei está valendo já há muitos anos, né? A política se adaptou a essa lei. A gente pode questionar se os efeitos foram positivos ou negativos, mas é uma escolha altamente
deliberada e razoável do legislador, né? Então, o ponto aqui que eu estou tentando enfatizar é que muito do que o ministro Dino falou para se opor energicamente à lei me parece que são oposições que poderiam ser veiculadas como essa lei não é boa, essa lei acho que é exagerada, acho que ela gera consequências ruins, mas que ali naquela posição ele transforma em argumentos constitucionais absolutos, né, tirando totalmente espaço do legislador para lidar com esse tema. A gente discute no Brasil a necessidade de você ter quarentena para que juízes ocupem cargos no governo, como aconteceu com o Sérgio Moro, né? O ministro Flávio Dino, aliás, tinha proposto uma PEC, foi uma PEC, não era uma lei, mas ele tinha proposto uma PEC que incluía uma quarentena de 3 anos para você poder, depois de ter ocupado cargos no executivo, ser indicado para ministro. Essa discussão apareceu, né, por conta da própria indicação do ministro Dino. Então, você dizer que essas iniciativas são contrárias a algum direito fundamental absoluto é muito drástico, né? E eu acho que, enfim, eu estou aqui já voltando ao mesmo ponto do Felipe. A conjuntura contaminou, eu acho, a discussão dos argumentos constitucionais de fundo. E aí eu só pontuaria uma coisa antes de seguir adiante, né? Eu achei curiosa a discussão sobre modulação, porque, né, teve um momento que o ministro Toffoli formulou, bom, o ministro Toffoli deu um voto que não tem problema nenhum você dar um voto curto, mas é um voto precário, digamos assim, porque coloca um ponto que é muito importante, que é o da modulação, mas ele fala alguma coisa como, isso não é uma questão de modulação, não é nem modulação, isso é uma questão de boa-fé, de proteger boa-fé. Não entendi o que isso quer dizer, né? Porque o que se discutia ali era justamente modular os efeitos ou não. Se você for levar até o fim a decisão, né, uma decisão que não referende a liminar do ministro Lewandowski, é uma decisão que, em tese, se você não mexer em nada, levaria à consideração de inconstitucionalidade dessas indicações desde o momento em que elas foram feitas, né, da ilegalidade delas nos termos da lei. Claro que o STF tem total sentido você dizer a gente demorou para decidir essa liminar, vamos então proteger esses efeitos até aqui, como era no mínimo a posição do ministro André Mendonça. Mas isso é modulação de efeitos, né? Então também não entendi essa intervenção do Toffoli, me parece que mistificou um pouco o que o Supremo teria que fazer. Você dizer que é boa-fé, parece que você está reduzindo o tipo de poder que o tribunal está exercendo, que é o de determinar quando suas decisões vão passar a produzir efeitos ou não. Tomás. Não, eu acho que continuando nisso, né, que teve tanta coisa dito, acho que a gente fica até difícil da gente estruturar algo que estava desestruturado no debate dele. A gente ainda nem falou, hein, Tomás, da origem dessa liminar, eu mencionei isso no começo, mas é um problemão. A gente ainda vai chegar lá, mas ainda tem argumentos, eu sei, para lidar com a posição dos ministros durante o julgamento, mas tem um vício de origem aqui nessa liminar. Vamos falar sobre contexto. Eu achei interessante a maneira como contexto e respeito ao legislador, criminalização da política, eu acho que talvez tenha a ver com isso. Apareceu em várias coisas que a gente falou, isso apareceu, né? Isso apareceu no julgamento de maneiras que eu diria um tanto confusas, né? Então, por exemplo, em alguns momentos, e de novo, essas coisas, às vezes a pessoa fala uma coisa para em seguida fazer o contrário, né? Se não me engano, foi o ministro Dino que falou assim, não que a gente seja a terceira Câmara Legislativa, que não tem nada disso, para em seguida entrar num tipo de argumento e, de novo, de refinação de lei, né, desse tipo, e eu acho que estava tanto, me pareceu, eles não usaram todas as palavras, mas eu achei que pareceu tanto na fala do ministro Dino, e especialmente na fala do ministro Gilmar, uma noção de contexto político. A ideia de, é uma lei, mas em que contexto ela foi aprovada? Era meio isso. E o que estava por trás, me parecia, né, quem estava entendendo nas entrelinhas, era como se essas leis devessem ter menos respeito, fossem menos meritórias de respeito, porque elas estavam promulgadas, por exemplo, num momento de uma grande mobilização nacional contra a corrupção, Lava Jato e esse tipo de coisa. E, independentemente de todas as críticas que a gente possa ter à condução da Lava Jato, a tudo que aconteceu, né, no decorrer desse processo, as nulidades e coisas que aconteceram, uma coisa não tem a ver com isso, mas parecia às vezes como se tivesse assim, não, essa lei talvez ela tenha que ter menos respeito porque ela não foi aprovada sob uma pressão pública. E eu fiquei pensando nessa Câmara Legislativa, lembrando de uma famosa citação
por mais que não seja verificada, mas é uma história que é contada com frequência, em que George Washington, conversando com Thomas Jefferson, explicando para que serve o Senado, por que teria um Senado, e ele compara o Senado ao pires, no qual se resfria o chá antes de se beber. E ele fala, não, o Senado serve para a legislação, ela passa na Câmara, ela vai ser resfriada, como se fosse esse momento de... A gente precisa ter temperança, né? A gente precisa, às vezes, no calor do momento, a Câmara aprova um negócio, o Senado vai ser onde isso vai ser resfriado. Em alguns momentos parecia que, por mais que eles estivessem falando que eles estavam fazendo um controle de constitucionalidade, e não sendo uma terceira Câmara Legislativa, parecia que, não, eles estavam quase assim, não, agora com temperança, agora que passou aquela onda, a gente vai rever essas proibições que são exageradas, né, que criminalizam a política, e a gente não quer fazer isso. E, de novo, acho que o Alexandre de Moraes chamou a atenção para o ponto que gente, só queria lembrar vocês que isso é uma lei, que a gente só está dizendo aqui que é constitucional, ninguém está dizendo que é obrigatório. Se o Congresso quiser amanhã alterar essa lei, eles podem. Então, o caminho para a política mudar, se está dando errado, se é rígido demais, se é exagerado, não tem problema. A Câmara e o Senado estão funcionando. Pode aprovar amanhã. Então, parecia que, de novo, o Supremo se colocando como resolvedor de problemas. E de problemas, às vezes, que eles até têm uma dúvida se eles existem. Então, de novo, achei que Alexandre de Moraes, com vários momentos, muito pontualmente, respondendo argumentos que eram, vai ter um monte de ação, imagina o tanto de ação popular. De novo, Alexandre de Moraes falou assim, olha, gente, tem 8 anos de lei, não tem notícia de ação popular sobre isso. A gente não vê isso acontecer. Então, assim, esse problema que vocês estão falando aí não está acontecendo. Como é que a gente vai saber quem é que vai ser participou? Porque acho que as pessoas sabem, tanto é que isso não tem acontecido, era uma coisa. E também, implícito que ninguém falou, chega uma hora que ele fala assim, tem milhares de campanhas, tem comitê de campanha em tudo que é município nacional, não sei o quê. É verdade que tem comitê de município nacional, mas a gente está falando de nomeações para cargos de altíssimo relevância nacional. Com todo o respeito a quem participou da campanha num dos menores municípios nacionais, é muito improvável, a não ser que por uma coincidência, um grande político nacional, um grande economista nacional, habite nessa cidade pequena e participe localmente da política por alguma questão pessoal dele, é muito improvável que pessoas que estão capilarizadas na política municipal brasileira assim, vão ser pinçadas como para serem nomeadas para o conselho da Petrobras ou algo do tipo, né? Então, aparecia às vezes argumentos e era importante assim, gente, primeiro, existem soluções para isso, segundo, esse problema não parece estar acontecendo, e eu acho que era relevante esse contexto, às vezes, hiperbólico do tom, da criminalização da política, do caos que vai ser gerado, aparecia, às vezes, no tom dos votos. Acho que, de novo, especialmente o voto do ministro Gilmar Mendes, o voto do ministro Flávio Dino, isso apareceu bastante contra uma realidade que não parecia ser aquela, né? E o ministro Alexandre de Moraes foi alguém que teve um papel importante de, às vezes, contra-argumentar rebater essas posições. E eu acho que isso chama atenção, assim, né? Foi uma coisa que apareceu bastante no julgamento de ontem, né? E eu acho que a gente tem que lembrar, assim, que às vezes o Supremo se coloca como esse resolvedor de problema, e aí sim, é curioso que eles estão simultaneamente falando, não somos legisladores, não queremos legislar, não somos terceira Câmara Legislativa, mas a performance que eles estão fazendo é exatamente disso, né? E daí depois eles respondem, nossa, dizem que a gente legisla, que absurdo, mas tem algo na prática argumentativa do tipo de decisão que vocês estão dando, e especialmente do tipo de argumento que vocês estão usando ao decidir, que de fato mobiliza esse tipo de crítica. E a maneira de não ser criticado, de novo, não é você não decidir esses casos, não é fazer controle de constitucionalidade, quem está falando isso ao decidir esses casos, é o tipo de argumento que você usa, é o tipo de decisão que você dá, isso é relevante. E Tomás, um exemplo que você tinha mencionado aqui no chat, a Juliana tinha falado, eu vou retomar, isso aconteceu de todos os lados desse caso. Então, quando o ministro André Mendonça está usando argumentos lá para mostrar, né, supostamente os benefícios econômicos da lei, qual a relevância disso para uma discussão de constitucionalidade é uma questão em aberto, né? A princípio, isso é um argumento para você achar que a lei está funcionando bem, se você concorda, né? Eu acho que tem todos os Até problemas porque com esse argumento, hein, Diego, se por um acaso a política resolvesse revogar a lei e dizer, não tem prazo nenhum, o ministro André Mendonça teria de dizer que ela é inconstitucional. Ou então, o contrário, não está funcionando tão bem, tão inconstitucional, também é bem estranho. E sobre também reforçar uma coisa, que isso não quer dizer, porque nas minhas críticas eu apontei muito
julgamentos dos votos que foram pela inconstitucionalidade. O que significa que não haja problemas reais na lei eventualmente. A Juliana mencionou isso, que existe uma vagueza na lei sobre o que significa participar de campanha, que é problemática. E que realmente me chama a atenção, porque eu falo assim, chama a atenção que não tenha sido esse o cerne do julgamento, em certa medida. Tentar, ou seja, declarar a inconstitucionalidade por conta dessa vagueza e ficar aí, eu acho que seria um tipo de solução possível, ou tentar, já que eles estavam interpretando conforme, fazendo tantas coisas mais criativas em termos de tipos de decisões, resolver essa vagueza, dizer ali qual é o caso. E daí você até pode dizer, talvez no controle abstrato não seja o melhor caso para decidir questões de vagueza. Talvez seja melhor em controle concreto, talvez seja melhor quando tiver uma nomeação e a partir do controle concreto o Supremo decidir, porque daí você tem o material concreto da lei e tudo mais. Eu até acho que isso é um bom argumento para dizer. Então, a sede para o Supremo fazer isso, essa porta está aberta, a janela está aberta, o judiciário talvez tenha que fazer isso, seja juiz de não só o Supremo, mas que eventualmente chegue no Supremo e o Supremo tenha que fazer esse controle concreto. Tudo bem. Mas me chama a atenção que se esse era o grande problema da lei, e se eles estavam sendo tão criativos, de novo, somando e dividindo por 2, né, vira 21, 36, me chama a atenção que nisso eles não foram onde eles resolveram falar, não, vamos determinar aqui, porque parece se não dizer todas as coisas, talvez dar uma melhorada na vagueza, né? Talvez eles não vão assim, a gente não vai resolver todos os conflitos possíveis e todas as dúvidas possíveis de interpretação, mas a gente já pode deixar claro aqui o que é, o que não é, e talvez tenha uma zona cinzenta em que só casos concretos vão ser resolvidos no futuro. Isso não foi feito. Isso eu acho que sim é um problema para o futuro. E chama atenção um caso que mobilizou tanto, teve tanto argumento, teve tanto debate. Mas mobilizou pelas pessoas e isso não físicas, foi feito. Né, pela conjuntura. Diga, Diego. E eu acho que essa modulação, que como o Felipe aí muito acertadamente apontou, que mostra o cerne da controvérsia, tinha a ver com a conjuntura, no fim das contas, né, muito mais do que a questão de fundo, essa modulação de efeitos, a necessidade de você preservar as indicações já feitas, isso de alguma forma manda uma mensagem complicada para o futuro, no seguinte sentido: isso foi uma decisão monocrática de um ministro que individualmente suspendeu, alegando urgência, a vigência de um dispositivo legal que estava sendo aplicado regularmente há anos, né? E, de repente, se tornou urgente suspender a aplicação dessa lei. Foi o ministro Lewandowski, no fim ali do seu período no tribunal, poucas semanas antes de se aposentar, em março de 2023. Reforçando que isso foi um exercício de poder individual, essa liminar foi concedida na pendência de um pedido de vista sobre o mérito do ministro André Mendonça. Então, até aí, é o manual, né, da ministrocracia, o manual do poder individual em que o ministro, sozinho, altera o status quo. E é claro que se você altera o status quo, você afetou o funcionamento da política e você cria algum tipo de incentivo para o tribunal se responsabilizar por isso, dizendo, bom, um de nós concedeu uma liminar a partir da qual foram feitas indicações, agora a gente tem que preservar essas indicações. Mas é um problema criado pelo próprio Supremo. É um problema criado por uma liminar que autorizou o governo a fazer isso. Na ausência dessa liminar, esse argumento ficaria muito mais fraco. Afinal, a lei estava sendo aplicada há muitos anos, não é uma lei que foi criada semana passada e agora a gente tem que decidir o que fazer. Então, foi o ministro Lewandowski que criou esse espaço para que se tornasse necessário uma modulação depois. Se o tribunal tivesse decidido 2 semanas depois, o problema continuaria. Ele seria minorado, mas com certeza o mesmo argumento seria colocado, poxa, mas agora já foi feita a indicação, o mercado já se adaptou à indicação, a negociação política já foi feita, temos que preservar isso porque nós autorizamos. Então, isso é poder individual clássico do Supremo. E o ministro Lewandowski alterou o status quo e, com isso, colocou o tribunal numa decisão diferente, com custos muito maiores para anular ou para considerar inadmissíveis as indicações já feitas. Fora isso, a gente está discutindo aqui quarentena e separação entre essas esferas de atuação, e a gente, né, eu vou puxar um último ponto aqui para discussão, que o Felipe já tinha anunciado, né, que é o fato de que essa liminar foi concedida individualmente pelo ministro Lewandowski, nessas condições bastante heterodoxas, né, na pendência de um pedido de vista, com uma urgência difícil de justificar, dado que será aplicado há anos, mas num contexto em que ele está, né, de saída do tribunal. Então, ele está ali naquele finalzinho do seu período de independência na corte,
e já começa a ser relevante pensar o day after, o que ele vai fazer depois de sair do tribunal. Isso é preocupação de desenho institucional geral, e que, nesse caso, fica muito claro por que a gente tem que ter regras de quarentena de vários tipos, por que a gente tem que ter restrições a quando as pessoas podem ocupar certos cargos em variados níveis de governo e do Estado, porque a gente tinha um ministro do Supremo que, no fim do seu poder de dar decisões monocráticas como essa, altamente importante para qualquer governo, ele está conversando com o governo sobre o futuro, o seu futuro na política, eventualmente naquele governo, possíveis indicações, né? Então, se você olhar as notícias da época, você vê isso acontecendo de forma bastante transparente. Então, essa liminar, no caso do ministro Lewandowski, ilustra por que a gente precisa de quarentenas variadas criadas por legislação, muitas vezes, e a gente está aperfeiçoando esses mecanismos no Brasil. Ou seja, quem deu a decisão, Diego, né, acho que Diego, justifica todas as decisões e os argumentos em favor da constitucionalidade da lei, inclusive. Foi justamente a posição do ministro Lewandowski que reforça alguns desses argumentos. Desculpe, Juliana. Não, eu só ia reforçar aí, acrescentar o que o Diego falou, que nesse caso a monocratização, né, a ministocracia, ela potencializa esse problema, né, desse trânsito para o governo, porque nesse caso seria problemático a gente imaginar essa mudança aí de chapéu, se fosse um voto favorável numa causa de interesse do governo, já seria algo que gera, né, um questionamento, um desconforto, mas nesse caso foi mais que um voto, né, gerou um fato consumado, de fato entregou uma realidade, né, concreta que se consolidou, então assim, chama muita atenção isso, né, então acho que era isso que eu queria falar com relação a como essa decisão ela foi concedida. Ô, Juliana, ainda tem um fato que o Diego estava mencionando aqui no grupo, ainda havia discussão ainda sobre Lewandowski, desculpe, Tomás, mas também da sua sucessão. A gente lembra, e se vocês pegarem as notícias da época, a gente vai lembrar, né, quem estiver nos ouvindo vai lembrar, que o ministro Lewandowski queria fazer o seu sucessor. Uma aposta absolutamente equivocada dele, de que ia conseguir fazer. O candidato já estava dado. A política já sabia disso. As pessoas que estavam disputando de boa fé essa vaga já sabiam disso, que era Cristiano Zanin quem entraria. Então, ainda era uma liminar, e a gente vê as matérias da época, e eu acho isso também fala muito de como a imprensa às vezes trata o tribunal. Algumas pessoas escreviam que o ministro Lewandowski apostava que conseguiria fazer o seu sucessor por serviços prestados ao governo. Quem escreve isso de um juiz, de um ministro do Supremo, não tem talvez a ideia da gravidade de dizer que um ministro do Supremo considera ter serviços prestados ao governo ao ponto de fazer o seu sucessor. Mas aí quando a gente vê agora o resultado dessa disputa, com inúmeras pessoas indicadas para essas vagas de diretoria de empresas estatais e conselhos, a gente se questiona. Essa decisão do ministro Lewandowski, como o Diego mencionou, heterodoxa, como você também reforçou, Juliano, prestou um serviço ao governo. Prestou um serviço ao governo. E o jornal O Globo fez um levantamento sobre quantas seriam as pessoas beneficiadas por essa liminar, ou quantas pessoas seriam atingidas caso o Supremo desse uma decisão em sentido oposto, ou seja, pela inconstitucionalidade. É mais de 100 de pessoas, com alguns casos ainda que poderiam ser discutidos. Então, a gente vê que realmente essa decisão do ministro Lewandowski lá atrás agora gera suas consequências. Acho que Tomás. sobre isso, não, eu ia só mencionar que também é uma coisa que apareceu, né? E se conecta com o que acabou de dizer. Então a gente tem quarentenas para algumas coisas e não para outras. O ministro do Supremo, por exemplo, está implícito no que a gente está conversando aqui. O ministro do Supremo tem uma quarentena para poder advogar no próprio Supremo, né? Depois que ele se aposenta, ou né, pede exoneração, enfim, deixa de ser ministro do Supremo, ele pode voltar a advogar. Existem regras que impedem ele de advogar no próprio tribunal por algum tempo, né? Isso foi inclusive mencionado como argumento a favor de quarentena, do tipo, olha, nós mesmos estamos sujeitos à quarentena. Mas é verdade que os períodos de quarentena e as regras de quarentena não são todos homogêneos. Tem coisa que talvez devesse ter quarentena, ou que a gente pode achar que devesse ter quarentena e que não tem. Tem gente que, por exemplo, poderia defender que o ministro do Supremo deveria, talvez, da mesma maneira, 36 meses, talvez seja um tempo razoável para ele poder assumir cargo de ministro de Estado. Seria uma regra razoável, né? Ela não existe hoje. E não tem problema não existir. Ninguém está dizendo que ela deveria existir, ninguém está dizendo que o Supremo tem que interferir e dar uma liminar impedindo isso, ou algo do tipo. Não é isso.
Mas eu queria chamar a atenção para isso, porque às vezes também achei curioso como essa falta de homogeneidade, ou, né, ou de simetria, ou de paralelismos perfeitos, às vezes aparecia como um defeito da lei. E acho que está implícito, inclusive, né, nessa decisão, nesse argumento meio heterodoxo e sinceramente, meio esdrúxulo, né, quando o ministro Nunes resolveu falar, isso aqui é 6 meses, isso aqui é 36, vamos somar e dividir por 2. Mas isso estava implícito em outros momentos, quando eles falavam, tem para isso, não tem para aquilo, para militar, que deixa de ser militar, para assumir cargo político, enfim, isso apareceu de diversas maneiras, como críticas, e às vezes críticas razoáveis, de novo, talvez haja quarentenas que sejam curtas, que tenham que ser estendidas, talvez sejam quarentenas que são longas demais, não sei. Mas não Talvez tenham significa que não devam existir, né? E também não dá para você achar nem duas coisas, que o legislador tem o dever de, ou vai conseguir ser perfeitamente homogêneo, né, como se todas as legislações tivessem legislações gerais, a gente vai resolver todos os problemas de quarentena em todas as áreas do direito de maneira simétrica e de uma vez, que o legislador tem esse dever de fazer isso, ou que, em não tendo, que cabe ao Supremo corrigir esse problema. Pode até ser que pontualmente, concretamente, se tiver alguma tipo inconsistência que crie uma desigualdade que seja de fato limite um direito fundamental de uma maneira injustificada, estou dizendo que nunca cabe atuação judicial num caso desse, pode acontecer, mas às vezes ali parecia que eles estavam ali quase que para resolver esses problemas, e de novo, isso retoma o elemento de e daí parece que você está legislando, parece que você está fazendo a lei geral, ou corrigindo a lei geral, a lei que o outro não fez, né? E fica muito parecendo não com um debate que você veria no Senado. Seria razoável que uma lei viesse da Câmara com todos esses problemas e no Senado os senadores se reunissem em torno disso e tentassem resolver esses problemas. Só que essa não é exatamente a função do Supremo, né? O que não significa que o Supremo não tem que exercer controle de constitucionalidade, ou que, ao fazer isso, ele está legislando, não é isso. Mas, às vezes, parece que o fato de que existem pessoas que injustamente criticam o Supremo por legislar quando ele está fazendo o controle de constitucionalidade, não significa que não haja um espaço para criticar o Supremo quando ele diz que está só fazendo controle de constitucionalidade e talvez ele esteja legislando. As duas coisas não são, né, uma coisa não impede a outra, e é importante a gente destacar isso. Nem todo mundo que critica o Supremo por estar, às vezes, decidindo com argumentos que não são exatamente direito constitucional, ou dando decisões que parecem mais legislado que, de fato, uma decisão de controle, não é que elas são críticas ao papel do Supremo, importante, relevantíssimo, e que deve ser exercício de questão de limites, né, Tomás? E, inclusive, eu diria mais, eu acho que eu colocaria vários de nós aqui, não posso falar por vocês, mas eu acho que eu posso. Eu acho que, em geral, pelo contrário, as pessoas que estão criticando, elas estão criticando preocupadas com o Supremo ser capaz de manter a sua legitimidade para que ele, de fato, exerça o controle de constitucionalidade dele e tenha legitimidade para fazer isso, porque isso é muito importante que ele faça, né? Então, preservar a sua legitimidade, ser capaz de convencer as pessoas de que ele exerce a sua função dentro dos limites específicos legislativos e constitucionais para isso, é importante para que ele possa fazer a sua função. Isso não é uma crítica de quem é contra o Supremo fazer a sua função, isso é uma crítica de quem quer que o Supremo faça a sua função, sim, e que tenha legitimidade, tenha autoridade, tenha respaldo para fazer isso. Juliana, para a gente fechar. Não, e acho que o Tomás levantou várias questões sobre congruência e outras quarentenas que escapam aí, né? Embora tenham aparecido, parecem coisas que estão fora das possibilidades de decisão do Supremo, e às vezes tem coisas que parecem que estão dentro e que foram deixadas de fora, né? Eu estava dando uma olhada aqui de novo na lei das estatais, e é curioso porque, e claro, isso é uma questão do que foi impugnado, né? Eu verifiquei aqui, dei uma checada na inicial, e de fato esse inciso não foi abordado, mas nessa vedação de indicação para Conselho de Administração e para a diretoria foi impugnada o inciso primeiro, né, que é relacionado a representante de órgão regulador, ministro, secretário e outros, e de pessoa que atuou nos últimos 36 meses em campanha. E aí foram levantados esses argumentos todos que a gente falou, mas é curioso porque o terceiro inciso é pessoa que exerça cargo em organização sindical, e eu fiquei me perguntando se considera, né, que com relação ao inciso primeiro, ministro de Estado, secretário, integrante de órgão regulador, etc., há uma série de razões. Acho que todas essas razões se aplicam, se não em maior medida, para integrante de organização sindical, né? Então, acho que essa é uma questão de coerência interna, eventualmente, da própria lei, né? Que também não foi abordada e que talvez seja uma questão muito mais próxima
do objeto, do cerne, do que estava sendo discutido, do que todas essas outras que o Tomás mencionou, que parecem ter um caráter muito mais de escolha política do que relacionados à própria ideia de razoabilidade como coerência interna, ou mesmo de proporcionalidade, olhando para o objeto ali da discussão, que é a lei, embora esse artigo não tenha sido impugnado. Até fiquei perguntando por que ele não foi, mas enfim, não sei. E, Juliana, acho que no que você está falando considerando que os ministros não têm nenhuma limitação de falar sobre tanta coisa, que eu acho que você está falando, mesmo que eles tivessem dito, e talvez pudessem falar, não decidiremos sobre isso por uma questão de limites legais, como não foi impugnado, nós não podemos. Quem acredita que tem algum ministro no Supremo Tribunal que não levantaria a voz para falar, mas isso é um problema, isso está limitando, especialmente no contexto que estão criminalizando o exercício político, estão limitando alguém que exerce uma atividade política de poder exercer um cargo. E atividade sindical? E atividade de representação trabalhista? Eu também estou falando, isso não gerou esse tipo de mobilização lá, mesmo, porque eu acho só para diferença, não significa que eles deveriam necessariamente ter decidido sobre isso, na ausência de impugnação. Eu queria só, às vezes, chama a atenção que eles não falaram sobre isso, né? Não foi um tema de debate no Supremo. Gente, eu queria agradecer mais uma vez a vocês. Sem Precedentes volta semana que vem. A gente fez aquela pausa na semana passada em razão do feriado. Mas semana que vem nós estamos de volta com mais um Sem Precedentes. Queria agradecer novamente ao Tomás, Juliana, Diego. Semana que vem a gente tem mais um Sem Precedentes. Gente, obrigado e até lá.